Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã? Afinal de contas, por que o livro de Ruth entrou na Bíblia Sagrada? Será que quando Ruth se casa com Boaz, Deus estava aprovando o casamento de um judeu com uma não judia? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Ruth e de Esther. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, e você já respondeu todas as perguntas bíblicas da aba comunidade? Se você não fez, para esse vídeo, vai na aba comunidade aqui no YouTube e responda todas as questões, porque todos os dias eu coloco uma questão bíblica para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento. E não me deixe de seguir lá no Instagram, tá bom? Digita lá Fábio Segantin, porque todo dia, é isso mesmo, todos os dias eu posto um vídeo que eu tenho certeza que está impactando centenas e centenas de pessoas e você não pode ficar de fora disso, tá bom? Lição de número 2, que tem como título o livro de Ruth. Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Ruth e você precisa ficar até o final, porque nós vamos falar coisas preciosas. Por exemplo, por que Ruth entra na Bíblia Sagrada? Por que Ruth se casa com Boaz? Será que Deus estava aprovando o casamento de um judeu com uma não judia? Ora, será que Deus, estava quebrando uma lei que proibia os judeus se casarem com outras mulheres estrangeiras? Afinal de contas, Deus escolheu Ruth para ser bisavó realmente do rei Davi? Tópico primeiro, a organização do livro. Ponto 1, na Bíblia hebraica. Afinal de contas, existe diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã? Eu ouço muitas pessoas dizerem que existe diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Eu quero desmistificar dizendo o seguinte, que não existe nenhuma diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo aqui no Centro Teológico que existe diferença. Muitas pessoas na internet, muitas pessoas nos comentários me afirmam que existe diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Ora, para um pouquinho e faz um exercício. Pega a Bíblia cristã. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem na Bíblia judaica no Antigo Testamento? Também 39. Ou seja, o que eles não acreditam é no Novo Testamento. Então eu não posso afirmar que a Bíblia judaica é diferente da Bíblia cristã. Por quê? Porque primeiro veio a Bíblia hebraica. Então o que aconteceu foi o seguinte, o que os judeus receberam foram o Antigo Testamento. Por exemplo, qual era a Bíblia que Jesus lia? Você sabia disso? Que existia uma Bíblia que Jesus lia. Qual era essa Bíblia? Dá uma lida, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o verso 44. Por quê? A Bíblia judaica, ela era dividida ou organizada em 3 pilares. Quais eram esses pilares? Muitas pessoas falam uma palavra Tanakh. Tanakh não existe. Se você quer pronunciar o hebraico corretamente, por que você não vem estudar comigo? Ó, o link está aqui embaixo, as inscrições já estão abertas, são 20 aulas onde eu ensino vocês a escreverem, a traduzirem e a pronunciar o hebraico de forma correta. Então, se você quer pronunciar de forma correta, se você quer parar de falar Tanakh e se você quer aprender a falar Tanakh, clica no link aqui, venha participar do meu treinamento, é fenomenal. Mas voltando aqui, qual era a Bíblia que Jesus lia? Era o
Tanar. Olha que interessante, em Lucas capítulo 24 e verso 44, Jesus fala sobre o Tanar. Jesus lia o Tanar. E quando eu leio Lucas capítulo 24, verso 44, eu tenho três expressões. Eu tenho a expressão lei, que no original é Torá. Eu tenho profetas, que no original é Neviim. E eu tenho também a última expressão, que é o escrito, que no hebraico é Ketuvim. A Bíblia hebraica era organizada nesses três pilares. Então tinha a lei, os profetas e os escritos. Então tinha a Torá, tinha o Neviim e tinha os Ketuvim. Tem até hoje, tá? Então é composto nesses três parâmetros. Dentro dessas três composições, ou seja, foi por isso que Jesus disse, olha, está escrito ao meu respeito na Torá, nos profetas e nos Salmos. Por que Salmos? Porque o livro dos Salmos era o primeiro livro que começava a parte dos Ketuvim, que era a parte dos escritos. Então, a Bíblia hebraica é organizada nessas três partes. Mas se você pegar e contar todos os livros da Bíblia hebraica, também vai dar 39. Fábio, eu vi na internet que são 24. É claro, eles pegavam e eles uniam primeiro e segundo Samuel, eles uniam num livro. Primeiro e segundo Reis, ele unia num livro só. Por exemplo, o livro de Esdras e Neemias era um livro só. Ou seja, se você contar realmente, são 39 livros. Então não existe diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Por quê? São os mesmos 39 livros. Se você me falar que na Bíblia cristã foi acrescentado o Novo Testamento, aí eu concordo com você. O Novo Testamento não faz parte da cultura judaica. Ou seja, como eles não aceitam o Messias, eles não aceitam esses livros. Ponto 2. Na Bíblia cristã. Olha que interessante, no Antigo Testamento, na época de Jesus, a classificação judaica era de 3. Na nossa tradução, na nossa tradição, dividiu-se em 4. Quais são esses 4 pilares, Fábio? Pentateuco, que é a Torá, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Ou seja, na nossa tradição, dividiu-se em uma parte. Então eles colocam Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Mas se você contar, dá 39 livros. Ou seja, então o Antigo Testamento dos judeus para o nosso Antigo Testamento não existe diferença nenhuma. O livro de Ruth, na Bíblia judaica, ela está nos escritos. Na nossa tradição, ela está no livro histórico. Ponto 3, autoria e data. Quem escreveu o livro de Ruth? Pela tradição judaica, foi Samuel. A nossa revista diz que foi o Talmud. Mas vocês sabem aonde está escrito realmente essa expressão do Talmud? Se você quer, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria do grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu vou mostrar para vocês aonde está escrito realmente o Talmud. Porque a gente sempre fala, né? Ah, é o Talmud, o Talmud, o Talmud. Em qual? Em que parte do Talmud? Em qual tratado do Talmud está escrito? Ó, o link está aqui embaixo. É o grupo meu especial do meu WhatsApp, onde eu vou te dar essa informação privilegiada. O link está aqui embaixo, tá? Clica lá, você vai diretamente para o nosso grupo do WhatsApp e lá eu vou mostrar para vocês realmente aonde está escrito no Talmud que Samuel escreveu o livro de Ruth. Quando ele escreve, Fábio? Provavelmente no século 10, tá? Provavelmente no século 10, tá? Segundo tópico, o contexto histórico, aonde se deu o livro de Ruth, no tempo dos juízes. Olha que interessante, o livro Josué, ele morre no ano 1375. E depois de 300 anos, aí aparece quem? A monarquia. Então, da morte de Josué até
A instituição do primeiro rei de Israel durou aproximadamente 3 séculos, tá? 350 anos aproximadamente. Nesse período foi o período dos juízes. Quem eram os juízes? Não são os juízes de direito hoje, não. Aquelas pessoas que estudam, que eles aprendem a lei, fazem um concurso público, aí eles passam no concurso público, como o doutor Caramuru, que há muitos e muitos anos ele é um juiz de direito. Não tem essa ideia. Embora ele fazia julgamento civil criminal, mas a ideia de juiz naquela época não era uma ideia apenas específica em uma vara. Ou seja, ele abrangia muito mais. Ele era um representante de Deus. Por quê? Porque juízes ou juízes em hebraico são os shoftim. Shoftim era alguém que representava Deus naquele momento. Ou seja, era alguém que dava direção, era alguém que julgava, era alguém que disciplinava, era alguém que recolocava no caminho e não perdia de vista os princípios da palavra de Deus. Então, os shoftim, justamente eles tinham essa ideia. Eles tinham a ideia de recolocar as pessoas no caminho de Deus. Eles não podiam permitir que os princípios de Deus fossem descumpridos. Eles tinham uma função de instruir o povo no princípio das Sagradas Escrituras. Era esse o princípio do shoftim. E é tão interessante que no período dos juízes, era um período que não tinha mais quem? Um comandante único. Eles viviam num ciclo vicioso. E nesse período, eles desenvolveram a anarquia. Abra um parênteses aqui. O que é anarquia? Anarquia não é baderna. Eu já cansei de ver pessoas pregando, dizendo, no período dos juízes, cada um fazia aquilo que bem entendia. Era uma bagunça. Espera aí. Anarquia não é sinônimo de bagunça. Anarquia, uma das ideias da anarquia é o seguinte, que não tinha um líder presente, não tinha um líder que conduzia. Na ausência de um líder, cada um se autoliderava. É esse o conceito de anarquia. Na ausência de um líder, cada um se autoliderava. Ou seja, a minha consciência era a minha própria liderança. É essa ideia, ou uma das ideias da questão do anarquismo. Ou seja, eu não tenho um líder por detrás de mim. A minha própria consciência é a minha própria liderança. Ou seja, eu não faço o que o outro está fazendo. Eu faço aquilo que a minha consciência está pedindo para eu fazer. Ou seja, eu sou guiado pela minha própria consciência. Então, olha que interessante. Abre outro parênteses. Na ausência de líderes, o povo se corrompe. Na ausência de líderes, quem domina é a própria consciência. E a Bíblia sempre vai deixar muito claro que toda a sociedade precisa ter uma liderança. Esse princípio, ele foi instituído, por exemplo, dentro da casa. Dentro da casa, cada um não faz aquilo que quer, mas tem alguém que comanda, tem alguém que dá direção. Não tem alguém que é um mandão, mas tem alguém que direciona. Tem alguém que tem a percepção o que é correto e o que não está correto e tem a noção de recolocar as pessoas que estão sob o seu cuidado no caminho correto. Aí o conceito de shoftim, aí o conceito de juízes. Shoftim é uma expressão hebraica que significa aquele que governa baseado, pautado, não nos seus pensamentos, mas nos pensamentos de Deus. Então, anarquismo não significa bagunça, significa literalmente a sua consciência te auto-guiar. E eu não posso ser guiado pela minha autoconsciência. Por quê, Fábio? Um princípio das Sagradas Escrituras. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa inclinação, ela é má. Então a nossa inclinação não pode nos autogovernar. Eu preciso ser governado por um princípio. E esse princípio não nasce da minha cabeça. Já foi estabelecido pelo texto sagrado. Ponto 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Josué morre e ele não deixa uma liderança. Olha o perigo de pessoas não deixar sucessores, de pessoas
quiserem o trono somente para elas. Presta atenção, existe um momento de você subir ao trono, mas existe um momento de você passar o bastão do trono. Existe aquele momento que você prepara outra pessoa para ficar no seu lugar. Isso nós chamamos de passar o cajado, ou passar o legado, ou deixar um legado. Preparar alguém para estar conosco, para estar na frente de um trabalho. E Josué não teve essa percepção, ele não teve esse cuidado. Por isso que quando ele morre, ele não deixa sucessor. Ele não deixando o sucessor, teve um problema muito sério. O povo não tinha história. Ou seja, as pessoas que estavam nascendo, as pessoas não ouviam a história do Deus de Israel. Aquelas pessoas que nasciam ali em Canaã, eles não estavam percebendo que eles tinham raízes, que eles tinham história. E olha o perigo de nós não contarmos a história dos nossos pais para os nossos filhos. A ideia aqui não é ser saudosista. A ideia aqui não é de ser retrógrado. A ideia aqui é de permitir que as novas gerações não percam os princípios, não percam os valores. Eu sei que a sociedade vai evoluindo, mas princípios são princípios. Princípios eu não negocio baseado na modificação da sociedade aonde eu estou inserido. Ou seja, eles não tinham mais a ideia daquele Deus que tinha feito proezas para eles na terra do Egito. Eles não tinham mais a ideia, ou a grande maioria estava perdendo essa função. Estava perdendo essa identidade de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que tinha libertado, um Deus exclusivista, um Deus que queria adoração somente para si. Por quê? Porque não existia outro Deus. Então a ideia aqui é o seguinte: se não existe outro, por que vamos criar deuses para adorar, sendo que eu sou o único e verdadeiro? A preocupação dele aqui era com uma palavra: educação. Quando o povo não tem educação, o povo se corrompe. E é justamente isso que o povo começou a se perder. Então aqui nós vemos o problema da liderança. Outra coisa que você precisa escrever aí: no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, tem que ter caráter. Tem muitos líderes carismáticos, tem muitos líderes que atraem pessoas pelo seu carisma. Ou seja, chega na igreja dele, ele não chama atenção, ele não prega as sagradas escrituras para o povo não ir embora, para o povo não ir para o vizinho. Ou seja, o meu pastor, ele é muito bom. O meu pastor, ele é carismático, mas ele não tem caráter. Quando eu falo sobre caráter aqui, eu estou falando do princípio de pregar as sagradas escrituras, pregar aquilo que realmente está escrito. Tem pastores hoje que têm medo de pregar as sagradas escrituras. E aqui nos Estados Unidos está cheio de pastores que têm medo de pregar as sagradas escrituras, com medo de ir para o vizinho, com medo da sua igreja esvaziar. Por quê? Afinal de contas, nós estamos no século 21, nós estamos em pleno 2024, hoje a ideia é outra, hoje a ideia é diferente. Eu não posso pegar aquela teologia, aquele conceito antigo e trazer para os dias de hoje, porque não funciona mais. Então presta atenção, no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, tem que ter caráter. Tem que ter princípio, e esse princípio tem que estar pautado dentro das Sagradas Escrituras. Ponto terceiro: opressão, clamor e livramento. Olha que perigo! Eles entraram numa coisa chamada ciclo vicioso. Ou seja, eles eram oprimidos, eles clamavam, Deus se levantava alguém. Eles eram oprimidos, eles clamavam e Deus se levantava. Quando Deus se levantava, eles ficavam num período muito bom. Quando eles estavam muito bem, eles iam enfraquecendo. Aqui você precisa tomar muito cuidado quando tudo está indo muito bem na sua vida. Quando tudo está indo muito bem, liga o botão do alerta. Você precisa ficar em alerta. Quando você está muito confortável, quando você está muito
autoconfiante, achando que tudo está sobre o seu controle de forma absoluta, a gente vai abrindo brechas. E é nessas brechas que o diabo justamente ele entra, e quando ele entra, ele destrói a nossa história. E quando ele destrói a nossa história, aí a gente fica um período oprimido. Era o que acontecia. Eles eram oprimidos, eles clamavam e Deus levantava alguém. Olha o perigo de entrarmos num ciclo vicioso. O ciclo vicioso, ele tem a capacidade de neutralizar a manifestação de Deus na nossa história. Foi justamente isso que aconteceu no período do livro de Ruth. Eles estavam nesse ciclo vicioso. Tópico terceiro: propósito e mensagem do livro de Ruth. Por que o livro de Ruth foi escrito? Ponto 1. A profecia estava se cumprindo. Ou seja, existia uma profecia em Gênesis 49, a partir do verso 10, ou no verso 10, que dizia que de Judá o cetro nunca iria sair. Ou seja, até que viesse Siló, até que viesse o Messias. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele dá uma benção para o filho chamado Judá. E qual foi a benção? Que dele, o cetro que governaria o seu povo, não se arredaria da sua família, até que viesse quem? O Messias. Ou seja, ele estava sobre uma palavra, tinha uma palavra profética sobre a vida de Judá. Ou seja, que em Judá seria rei, Judá iria governar, e que era através da família dele que Israel seria governado até que viesse o Messias. Ou seja, o livro de Ruth ele foi escrito no meio do caos para atestar a profecia de Gênesis 49, verso 10. Ou seja, para atestar que Deus, que estava sentado num alto e sublime trono, mesmo nesse momento caótico da história de Israel, ele estava controlando a história do seu povo. E ele estava reafirmando que a história não morreu e que ele estava no controle. E que existia, sim, a sua palavra iria se cumprir através do livro de Ruth. Então isso fica muito claro, porque quem tinha o direito era Rúben, o filho mais velho de Jacó. Mas Rúben cometeu um pecado gravíssimo. Ele deita com a concubina do seu pai. Então, esse privilégio de dominar, de administrar a família do pai, a família de Israel, passa para Judá. Por isso que Judá passa a governar toda a família. Então o livro de Ruth estava justamente falando sobre isso. A gente não sabe ao certo, mas tudo indica que foi na transição dos juízes para a monarquia. E quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E qual era a tribo de Saul? Benjamim. Não tinha promessa para a tribo de Benjamim reinar em Israel. Não tinha promessa para ele ser rei de Israel. A promessa estava sobre Judá. É por isso que entra o rei Davi. É por isso que entra Ruth nessa história, para atestar que a profecia de Gênesis, capítulo 49, verso 10, ainda estava de pé. Um outro propósito do livro de Ruth, ponto 2, amor e redenção. Ruth simboliza quem? Os gentios. Boaz, os judeus. Ou seja, Boaz era o remidor. Por quê? Porque Elimeleque, ele morre em Moabe. É por isso que Noemi volta. E Ruth volta com ela. O que Boaz faz? Boaz vai redimir a história de Elimeleque, casando-se com a mulher chamada Ruth. Por quê? Porque Ruth era nora de Elimeleque. Elimeleque tinha morrido, mas ela era nora. E o seu filho também tinha morrido. Então pai e filho morreram. A nora ficou viúva. Boaz, ele redime a história de Elimeleque. Elimeleque, ele volta na história por causa de Boaz. Ele redime a história do seu parente. Ele casa-se com Ruth. Por que redenção, Fábio? Porque Boaz redime a história de Elimeleque. Casando-se com Ruth, ele redime a história perdida do seu parente. E por que uma história de amor? Porque judeus e gentios estava se unindo. Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Deus não estava aceitando o casamento de um gentil com um judeu.
Presta atenção, o que valida esse casamento não é o seu nascimento, era a decisão que ela tomou. Eu já expliquei na última aula. A decisão que ela toma quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, quando ela diz para a sogra dela, aquilo era um ato público de fé. Aquilo que estava atestando, validando a entrada dela na família de Deus. Então, o que valida foi justamente essa declaração de fé, foi ela se converter antes de casar-se com Boaz. Senão vai nascer uma outra teologia, senão quebra a teologia, quebra aquele princípio que para eu se unir com uma pessoa tem que ter compatibilidade de fé. Não pode ter incompatibilidade de fé. A questão aqui não tem nada a ver com diferença de idade, de localização, de etnia, não. A questão aqui é de fé, porque Deus é exclusivista. Daí vem o termo santo, separado. Coloco ao lado para fazer um grande propósito. Um outro propósito, uma outra mensagem do livro de Ruth é a fidelidade e altruísmo. O que é fidelidade? Eu acho tão interessante que no meio do caos, no meio da dificuldade, apareceu uma família, apareceu alguém para fazer a diferença naquele momento. Ou seja, no meio do caos, quando a gente olhar e perceber que tudo está sendo acabado, que parecer que não existe mais justos, que não existe mais pessoas que temem, que guardam os princípios, que tudo realmente está perdido, lembra-se que sempre vai ter os seus remanescentes. Foi no meio do caos que aconteceu essa história. Foi no período dos juízes. Foi nesse ciclo vicioso que um justo aparece e uma nova história se desenha. É por isso que a ideia de fidelidade é no meio do caos. Ou seja, no meio do caos, podemos e temos que ser fiéis a Deus. E uma outra coisa é o altruísmo. Qual é a diferença entre um altruísmo e uma pessoa que ajuda? Porque tem pessoas que ajudam por ajudar. Ele ajuda sem se envolver emocionalmente. Eu vou repetir. Tem pessoas que ajuda sem se envolver. O altruísmo é diferente. O altruísta, ele envolve ajudando. Ou seja, ele ajuda se envolvendo. Ele envolve e ajuda. Ou seja, o ato de ajudar está intrínseco com o misturar. Ele não consegue simplesmente dar um copo de água e virar as costas. Ele se envolve, ele quer saber, ele quer ajudar, ele quer ir além de dar um prato de comida, de dar alguma coisa. O altruísta tem tudo a ver com o caráter desse ser. Ele não faz por fazer, ele quer realmente se envolver. Ele quer realmente estar. Tem o conceito de empatia. Eu olho para você e eu me envolvo com você. E nesse envolvimento eu acabo ajudando. Ou seja, ele se envolve, ele ajuda, nunca pensando em receber alguma coisa em troca. Porque quantas pessoas existem hoje feridas que no momento de dificuldade pediram ajuda, receberam ajuda e foram traídas. Depois as pessoas jogam na cara, jogam no rosto. Então, o altruísta está no seu íntimo. Ele faz por fazer. Ele faz porque está dentro dele. E ele faz não por fazer apenas, ele faz se envolvendo. Tem pessoas que tiram $10, R$10, manda para a igreja e ele não se envolve, por exemplo, com aquela pessoa que está recebendo aqueles R$10. Vocês conseguem pegar a diferença? O altruísta, ele se envolve. A pessoa que ajuda, somente ajuda. Existe alguma coisa, Fábio? Existe alguma coisa errada em ajudar? Claro que não. Eu estou querendo dizer que o altruísmo é muito mais do que ajudar, é se envolver. Se cumpre aquele texto de Romanos: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Ou seja, um envolvimento. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.